Olá a todos e sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem fascinante pelo tempo, explorando algumas das histórias mais incríveis e inspiradoras do Antigo Testamento. Essas narrativas repletas de fé, coragem e momentos milagrosos moldaram culturas e continuam a nos ensinar lições valiosas até hoje. Então, prepare-se para mergulhar em contos épicos que atravessaram milênios. Nossa primeira parada é no início de tudo, com a história da criação e de Adão e Eva. Segundo o livro de Gênesis, em 6 dias, Deus criou os céus, a terra, a luz, os mares, as plantas e os animais. No 6º dia, Ele criou a humanidade à sua imagem e semelhança. Adão e, a partir dele, Eva. Eles viviam em perfeita harmonia no Jardim do Éden, um paraíso onde tudo era abundante. A única regra era não comer o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa história nos fala sobre a beleza da criação, a inocência e a complexidade da liberdade de escolha e suas consequências. É uma narrativa fundamental sobre as origens e a natureza humana. Seguindo em frente, encontramos a impressionante história de Noé e o dilúvio. O mundo havia se tornado um lugar de grande maldade, e Deus, entristecido, decidiu purificar a terra com um grande dilúvio. Mas ele viu justiça em Noé e o instruiu a construir uma arca gigantesca. Noé, com fé inabalável, obedeceu. Ele reuniu sua família e um par de cada espécie de animal dentro da arca. Por 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem cessar, cobrindo toda a terra. Quando as águas finalmente baixaram, a arca pousou no Monte Ararat. Deus então fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com água, e o arco-íris se tornou o sinal dessa promessa. Essa é uma poderosa história sobre fé, obediência e a promessa de um novo começo. Agora, vamos falar de Abraão, conhecido como o pai das nações. Deus chamou Abraão, que na época se chamava Abrão, para deixar sua terra e sua parentela e ir para uma terra que ele lhe mostraria. Deus prometeu que faria dele uma grande nação, que o abençoaria e que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão, já em idade avançada e com sua esposa Sara sendo estéril, acreditou na promessa. Essa jornada de fé foi marcada por muitos desafios, mas o maior teste veio quando Deus pediu que ele oferecesse seu único filho, Isaque, em sacrifício. No último momento, um anjo impediu Abraão, provando sua fé e obediência. A história de Abraão é um exemplo profundo de confiança e da recompensa que vem com a fé. Descendo a linhagem de Abraão, chegamos a um de seus bisnetos, José. A história de José é uma verdadeira montanha-russa de emoções. Sendo o filho favorito de Jacó, José era invejado por seus irmãos mais velhos, que o venderam como escravo para mercadores que iam para o Egito. Lá, após ser falsamente acusado, ele foi jogado na prisão. Mas José tinha um dom especial: interpretar sonhos. E foi esse dom que o levou da prisão ao palácio. Ele interpretou os sonhos do faraó, que previam 7 anos de fartura seguidos por 7 anos de fome. Graças à sabedoria de José, o Egito se preparou e sobreviveu à crise. Ele se tornou o 2º homem mais poderoso do Egito. Anos depois, durante a fome, seus irmãos vieram ao Egito em busca de comida. E uma emocionante história de reencontro e perdão se desenrolou. José lhes disse: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." Uma lição poderosa sobre perdão e a soberania divina. Não podemos falar do Antigo Testamento sem mencionar Moisés, uma das figuras mais centrais. Nascido num tempo em que os hebreus eram escravos no Egito, e o faraó ordenou a morte de todos os bebês hebreus. Sua mãe o colocou numa cesta no rio Nilo. Para salvá-lo, ele foi encontrado e criado pela filha do faraó. Anos mais tarde, após fugir do Egito, Moisés encontrou Deus numa sarça ardente, que lhe deu a missão de libertar seu povo. O que se seguiu foi uma demonstração épica do poder de Deus. Moisés confrontou o faraó, que se recusava a libertar os hebreus, e Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito. Finalmente, o faraó cedeu. A jornada pelo deserto foi longa e cheia de desafios. O momento mais icônico talvez seja a travessia do Mar Vermelho.
Quando Deus abriu um caminho seco para os israelitas passarem, e depois fechou as águas sobre o exército egípcio que os perseguia, no Monte Sinai, Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos, um código moral e espiritual, que se tornou a base da lei judaico-cristã. Após a morte de Moisés, a liderança passou para Josué. Sua missão era conquistar a terra prometida, Canaã. Uma das histórias mais famosas dessa conquista é a Batalha de Jericó. Jericó era uma cidade fortificada com muralhas impenetráveis. Mas Deus deu a Josué instruções muito peculiares. Por 6 dias, o exército de Israel, liderado por sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança, deveria marchar ao redor da cidade uma vez por dia. Em silêncio, no 7º dia, eles deveriam marchar 7 vezes. E na última volta, os sacerdotes tocariam suas trombetas e todo o povo gritaria. Josué e o povo obedeceram, e, ao som das trombetas e do grande grito, as muralhas de Jericó ruíram. Essa história nos mostra que, com fé e obediência, obstáculos aparentemente intransponíveis podem ser superados. Vamos avançar um pouco no tempo para a história de Davi, o jovem pastor que se tornou o maior rei de Israel. Talvez sua história mais conhecida seja o confronto com o gigante Golias. O exército de Israel estava paralisado de medo diante do campeão filisteu, Golias, que zombava deles diariamente. Davi, ainda um garoto, confiando em Deus, se ofereceu para lutar contra ele. Armado apenas com uma funda e algumas pedras, ele enfrentou o gigante. Com uma única pedra, ele derrubou Golias e garantiu a vitória para Israel. Davi nos ensina que a coragem não vem do tamanho ou da força física, mas da fé em algo maior que nós mesmos. Ele se tornou um rei amado, um guerreiro, um poeta. E seus salmos continuam a inspirar milhões de pessoas com sua honestidade, dor e louvor. E que tal a sabedoria de Salomão? Filho de Davi, Salomão pediu a Deus não riquezas ou poder, mas um coração sábio para governar seu povo. Deus ficou tão satisfeito com seu pedido que lhe deu não apenas sabedoria incomparável, mas também riquezas e honra. A história mais famosa que ilustra sua sabedoria é a das 2 mulheres que disputavam a maternidade de um bebê. Salomão ordenou que a criança fosse dividida ao meio, sabendo que a verdadeira mãe preferiria abrir mão de seu filho a vê-lo morto. Sua sabedoria tornou-se lendária. E durante seu reinado, Israel viveu um período de paz e prosperidade sem precedentes, culminando na construção do magnífico Templo de Jerusalém. Por fim, não podemos deixar de mencionar a história de Daniel na cova dos leões. Daniel era um homem de grande fé e integridade, que servia no reino da Babilônia. Inimigos invejosos tramaram contra ele, convencendo o rei a criar uma lei que proibia qualquer pessoa de orar a qualquer deus ou homem, exceto ao rei, por 30 dias. Daniel, fiel a Deus, continuou a orar como sempre fazia. Como resultado, ele foi jogado numa cova cheia de leões famintos. Mas algo incrível aconteceu. Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, e Daniel passou a noite ileso. Na manhã seguinte, o rei, aliviado e maravilhado, reconheceu o poder do Deus de Daniel. É um testemunho poderoso da proteção divina para aqueles que permanecem fiéis, mesmo diante do perigo. Essas são apenas algumas das muitas histórias incríveis que o Antigo Testamento nos oferece. Cada uma delas, com seus heróis, desafios e milagres, carrega lições profundas sobre fé, esperança, perdão e a relação entre a humanidade e o divino. Elas nos mostram que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, há sempre uma força maior em ação. Espero que você tenha gostado dessa jornada. Qual dessas histórias mais te inspira? Deixe seu comentário aqui embaixo, eu adoraria saber. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.